Raíssa Michel, esse é o canal Biblioteca Fantástica e hoje vim trazer para vocês uma resenha da trilogia Peças Infernais. A trilogia Peças Infernais é composta pelos seguintes livros: Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica. A autora dessa trilogia é a Cassandra Clare. Ela nasceu em julho de 1973 em Teherã, no Irã, mas ela é originária de uma família norte-americana. Passou grande parte da sua infância viajando com a família pelo mundo, estando sempre com a companhia de algum livro. Passou os anos de escola em Los Angeles e após a faculdade viveu além de Los Angeles também em Nova York. E trabalhou em várias revistas de entretenimento. Ela começou a escrever Cidade dos Ossos em 2004 e a partir daí passou a dedicar tempo integral em sua escrita. Atualmente mora em Nova York, em uma casa vitoriana. Além dessa trilogia, a autora é famosa por sua série Instrumentos Mortais. E essa trilogia faz parte do mesmo mundo dos Caçadores de Sombras, como essa de Instrumentos Mortais e alguns outros que essa autora vem escrevendo. Como eu comentei com vocês aqui no canal, eu iniciei as leituras deste mundo de Caçadores de Sombras no início do ano, começando com a primeira trilogia da série Instrumentos Mortais. Após essa leitura, eu comecei a intercalar a trilogia Peças Infernais com a segunda trilogia de Instrumentos Mortais. E assim eu venho fazendo, e neste mês de setembro eu consegui concluir a leitura dessa trilogia, pois esse mês eu fiz a leitura de Princesa Mecânica, que é o último volume. E no próximo mês eu vou conseguir concluir a leitura de Instrumentos Mortais com a leitura de Cidade do Fogo Celestial. Mas agora vamos começar a falar especificamente dessa trilogia. Como eu não tenho braço para segurar a trilogia inteira, o vídeo inteiro, eu vou intercalando individualmente cada um dos livros. Essa trilogia traz uma história ambientada em Londres no século XIX, ou seja, vai retratar como era o mundo dos Caçadores de Sombras nessa época. Para aqueles que não sabem o que são Caçadores de Sombras, bem resumidamente, são os seres humanos responsáveis por livrar o mundo dos demônios. Eles têm alguns poderes especiais para cumprir essa tarefa e receberam essa responsabilidade dos anjos. Vamos então aqui acompanhar a história de Tessa, uma garota que morava em Nova York com sua tia. Após a morte dessa tia, ela vende todos os bens que possui para conseguir pagar o funeral e assim, sem outras opções, pede ajuda para seu irmão que mora em Londres. E como resposta, recebe uma passagem para viajar até a Inglaterra para encontrar com seu irmão. Ao chegar na Inglaterra, Tessa é recebida por pessoas estranhas que a sequestram e alegam que ela possui alguns poderes especiais e que é de interesse de alguém com o título de magistrado. Tessa é obrigada então a treinar e desenvolver suas habilidades com a ajuda de seus sequestradores, pois se não fizesse isso, eles e o magistrado matariam seu irmão. Além disso, o magistrado também tinha o interesse de se casar com Tessa. Após passar um tempo em cativeiro e sendo torturada, Tessa é resgatada por um caçador de sombras, que estava investigando algumas mortes de mundano que estavam acontecendo. Tessa é levada para o Instituto de Londres e se vê em um mundo que nunca pensou existir, e também tentando entender se realmente faz parte dele. No Instituto, ela conhece os demais caçadores de sombras e é acolhida pelas pessoas de lá. E é aqui que essa história então vai começar a deslanchar e ser desenvolvida. E claro, temos muitas informações que precisam ser descobertas. Qual seria o paradeiro do irmão de Tessa e se com a ajuda dos caçadores de sombras seria possível salvá-lo? Quem é esse tal de magistrado e seus reais interesses? Qual a verdadeira história por trás das habilidades de Tessa? Isso tudo é claro em um mundo repleto de caçadores de sombras, demônios, feiticeiros, vampiros, lobisomens e autômatos que ainda são um mistério. Eu gostei muito de como esse mundo é apresentado no século XIX. A descrição de uma Londres antiga e os demais itens envolvendo essa época. Havia aquelas partes em que se diziam preparem os cavalos ou vamos de carruagem e algumas outras coisas bem características dessa época. Mas havia alguns momentos em que esses detalhes de tempo eram esquecidos. Pois, como os caçadores de sombras lutavam com espadas, adagas, arco, flechas e afins, era como se suas batalhas com os demônios fosse atemporal. No início dessa trilogia, nós também temos alguns personagens bem característicos, como aquele moço bonzinho e aquele outro que não é tão bonzinho assim.
Temos também o famoso triângulo amoroso, que apesar de no geral eu não gostar muito, que nessa série eu até gostei. Eu achei que ele fez bastante sentido na história, então não me incomodou. Temos também alguns sobrenomes de famílias já conhecidos de instrumentos mortais aqui dentro dessa trilogia. E uma árvore genealógica com spoilers bem no início do terceiro livro, que é este aqui. Então, se vocês não querem saber a futura família de algum dos personagens, por favor, não consulte essa árvore. Ela fica bem no inicinho aqui do livro mesmo. Deixa eu mostrar aqui. Então tomem cuidado e já pulem essa direto. Eu falo isso porque eu acabei olhando essa árvore no início do livro, já que ela estava no início, porque eu pensei que era uma informação importante ao longo da história, mas não gostei de descobrir o que existia nessa árvore. Então eu fiquei sabendo de algumas coisas antes do final do livro. Mas final este que eu não gostei tanto. Na verdade, eu acho que eu até gostei do final, o que eu não gostei mesmo foi do epílogo. Na verdade mesmo, eu gostei bastante do início do epílogo, mas não gostei nada do final dele. Se tivesse acabado a história antes do epílogo, seria ótimo. Se tivesse acabado a história com o início do epílogo, também seria ótimo. Mas só a conclusão desse epílogo inteiro ficou mais ou menos. E se vocês têm alguma opinião a respeito do fim dessa série, do epílogo e tudo mais, por favor, deixem pra mim aqui nos comentários. Como eu comentei nesse vídeo já, eu fiz a leitura de alguns livros de instrumentos mortais antes de iniciar essa trilogia. Então eu já estava mais ou menos inteirada desse mundo dos caçadores de sombras. Mas eu considero que essa trilogia pode ser lida antes de Instrumentos Mortais, sem perigo de não entender alguma coisa em relação a este mundo. Pois aqui nessa trilogia, a personagem principal, a Tessa, também não conhece nada nesse mundo, então tudo precisa ser explicado para ela, então aprendemos também nessa parte. Indo para as considerações gerais, eu gostei bastante dessa trilogia, mesmo tendo ficado um pouco decepcionada com o final bem final dessa história. Apesar de não ter finalizado ainda Instrumentos Mortais, eu já posso dizer que gostei da leitura mais dessa trilogia do que da série. Eu gosto bastante da ambientação dessa história, do personagem Magnus Bane, que é um feiticeiro que também aparece em Instrumentos Mortais, dos mistérios envolvendo a personagem Tessa e seus poderes, e também dos diversos romances que aparecem por aqui. Um adendo que eu queria fazer a respeito de um detalhe da edição desses livros que eu gostei bastante. Todos eles têm cores no interior da capa. E o que eu gostei mais foi da edição de Princesa Mecânica, que aqui dentro tem um rosinha maravilhoso, que combinou super com o livro, com o tom do vestido dela. O Anjo Mecânico é em cinza, ok? E o Príncipe Mecânico é em verde, que também combinou legal. Então, pessoal, esse foi o vídeo para trazer uma resenha da trilogia Peças Infernais. Espero que vocês tenham gostado e fica aqui minha indicação de leitura deste mundo de Caçadores de Sombras. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários quais são as opiniões a respeito dessa leitura, se vocês gostaram ou não gostaram, e também no geral a respeito do mundo dos Caçadores de Sombras e quais serão as suas próximas leituras aí de séries e trilogias. Não se esqueçam de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. Uma boa leitura e tchauzinho!